Leitura de contos com a professora Rosiele. E hoje nós vamos ler um conto que está na coletânea da Felicidade Clandestina da Clarice Lispector. O conto se chama Uma Esperança. Ele é bem curtinho. Após a leitura deste conto, eu vou fazer algumas observações e algumas análises de como você pode utilizar este pequeno conto aqui, você que tem preguiça de ler aqueles livros gigantescos, para você usar na sua redação. Então, fica até o final desse vídeo. Uma esperança. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve um grito abafado de um de meus filhos, uma esperança, e na parede, bem em cima de sua cadeira, emoção dele também que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno reboliço, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como os filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou, renitente, uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondeu um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que a esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma, o começo de longo fogo do lar, de fogo do lar para que não apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não, se não, de um modo ou de outro, escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança, mas nós também queríamos, e ó Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse francamente confusa, sem saber se chegara, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. É que não se mata a aranha, me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da esperança. O menino, morta a aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida, a esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto, mas pousa que vive, é um esqueletinho verde. E tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada, de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua esperança. Encabulei com a delicadeza.
Eu não mexi o braço e pensei: e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada. Clarice Lispector. Primeira coisa, se você não entendeu absolutamente nada da leitura que eu acabei de realizar, você vai baixar o PDF que eu deixei aqui na legenda do vídeo e vai reler antes de continuar o vídeo. 3 minutinhos, você consegue fazer uma leitura profunda e entendível do conto Uma Esperança, da Clarice Lispector. Agora, depois de ter entendido minimamente sobre o que o conto fala, vamos para aquilo que realmente nos interessa. O texto, o conto que a gente acabou de ler, ele fala sobre a esperança. O próprio título já diz pra gente, né? Uma esperança. Só que existe uma ambiguidade em relação a esse termo, porque ele tanto faz com que a gente interprete que seja essa esperança no sentido sentimental, de que eu espero que coisas boas virão, e a esperança, que comumente é o nome, né, utilizado para se referir a um inseto verde e magrinho, até mesmo no conto diz. Eu vou reler a primeira parte para a gente ver essa ambiguidade sendo expressa de maneira mais clara. Aqui em casa pousou uma esperança. E aí a gente pode pensar que esse pousar a esperança seja que naquela casa, naquela família, as pessoas começaram a enxergar a possibilidade de coisas boas estarem vindo, estarem surgindo naquele momento. Só que aí depois ela quebra a nossa expectativa, quando ela diz assim, ó, não a clássica, ou seja, não é essa esperança no sentido sentimental da coisa, que tantas vezes verifica-se ser ilusória. Então ela começa apresentando pra gente essa esperança, só que depois ela joga um balde de água fria na gente, falando que na verdade não é essa esperança, porque ela é ilusória. Então no fim das contas ela não é real. Então ela mostra ali uma narradora que está desesperançosa da própria esperança quando ela diz isso. Embora mesmo assim nos sustente, ou seja, apesar de ser uma esperança ilusória, que na vida real, em si mesma, talvez ela não exista, ela nos sustenta, ou seja, ela nos renova, ela faz com que os nossos sentimentos eles fluam para sentimentos bons e nos move a desejar realizar coisas boas. Mas a outra, na verdade, ela não está se referindo a essa, ela está se referindo a outra esperança, aquela que é concreta e verde, o inseto. Ao longo do conto inteiro, ela vai fazendo esse jogo de sentidos em relação à palavra esperança. Essa esperança sendo o inseto verde e essa esperança sendo o sentimento. Apesar dela centrar a perspectiva mais material da coisa no inseto, na verdade, no conto inteiro fica mais vibrante que ela está fazendo referência a essa esperança sentimental, que no fim das contas é ela que nos dá força, é ela que nos sustenta, e a gente precisa fazer com que o caminho, a nossa casa, que no caso o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, ela esteja preparada para que a gente consiga receber essa esperança, da mesma maneira que a casa dela recebeu aquele inseto verdezinho. Por isso que ela falou, ó, vou lá chamar a empregada para ela limpar atrás dos quadros, para que não surja nenhuma aranha que possa fazer com que essa esperança seja ameaçada. No caso aí, a aranha, o inseto esperança ter virado, né, alimento para a aranha. Então, a partir do momento que ela fala que vai solicitar a empregada para fazer essa limpeza, dá a entender que ela está deixando a casa dela preparada para receber essa esperança. Só que aí, ao mesmo tempo, faz uma ambiguidade no sentido de que a gente também, enquanto ser humano, a gente precisa deixar a nossa casa, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma preparados para a gente receber essa esperança que pode até ser ilusória, mas é a coisa que nos sustenta, é a coisa que nos fortalece, a gente sempre querer se renovar e trazer só coisas boas para a nossa vida. Quais são os possíveis temas que este conto da Clarice Lispector, que tem apenas 2 páginas, eu vou deixar o PDF aqui no
no link para você baixar e depois ler, tá? Você pode utilizar principalmente temas que envolvam saúde, saúde pública, saúde mental, saúde psicológica, física, porque ele está falando de uma esperança, mas que uma esperança que ela não é nata. Você precisa fazer alguma coisa para que essa esperança ela possa se apoderar de si mesmo, no sentido de que é preciso fazer alguma coisa para que a casa esteja preparada, para que essa esperança, mesmo que seja ilusória, chegue até você, para que você possa enxergar possíveis caminhos para sair de um determinado estado físico, mental, financeiro, enfim. Existem outras possibilidades também de uso, mas por enquanto a gente fica e foca nos temas relacionados à saúde, principalmente saúde mental, saúde psicológica. Uma vez por semana eu vou trazer alguns trechos de livros, contos para nós lermos juntos e fazer a referência dos possíveis temas que você pode utilizar na sua redação. Então, para não perder os próximos, já me siga, compartilhe esse vídeo com o seu amigo e deixe seus comentários aqui. Eu quero mais. Beijo para você.